Olá, estamos de volta com a leitura meditativa do livro Yoga como Estilo de Vida, de Chandramukha Swami. Hoje vamos finalizar um convite ao autoconhecimento. Então, foram feitas várias leituras aqui com comentários acerca deste despertar da nossa alma na realidade material. Eu sou uma alma e não um corpo. Escrevo no papelzinho. Eu sou uma alma e não um corpo. E leio diariamente. Vai chegar um momento que você vai perceber que você não é esse corpo e que você não é o que as coisas materiais ao seu redor, nem muito menos o gozo nos sentidos materiais. Nós devemos meditar nesta frase da filosofia védica. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. O que é Aham Brahmasmi? Eu sou uma alma espiritual e eu revelo a minha essência e a minha conexão entre Deus e eu. Eu sou uma alma neste corpo material e devo exercer a minha função de alma aqui e agora. Mesmo neste corpo material, mesmo dentro deste plano material, mesmo arrodeado, circulado de coisas materiais. Então, quando nós temos essa consciência, ou tentamos ter essa consciência, ou despertamos para essa consciência, nós vamos autoconhecimento. Vamos obtendo autoconhecimento. Então, eu sou uma alma individual e Deus é a alma superior. E como é que eu posso trabalhar essa minha relação com Deus? Praticando Bhakti Yoga, praticando a yoga da devoção. E o que é Bhakti Yoga? É o caminho da devoção amorosa a Deus, percebendo cada vez mais a minha verdadeira essência ou identidade espiritual, como parte inseparável do divino. Eu não posso jamais me separar de Deus. Eu posso estar no escuro, eu posso estar num corpo que está cometendo várias coisas negativas, eu posso estar cometendo e sendo atividades, ou exercendo atividades extremamente, vamos usar a palavra na tradição cristã, pecaminosa. Eu sou uma alma, mas eu estou num corpo de um traficante de drogas. Mas eu não deixo de ser uma alma, nem muito menos eu deixo de estar ligada a Deus. Então, a qualquer hora, a qualquer momento, você pode se libertar deste poço da escuridão, desta lama ilusória, e você pode se voltar para Deus, despertando o seu desejo natural de servir a Deus amorosamente. Então, quando a gente tem esse despertar, a gente está se conhecendo como alma. Mas a gente não pode se conhecer como corpo. A gente já tem conhecimento demais acerca de coisas materiais, do corpo, disso, daquilo, aquilo outro. E a gente não obtém felicidade. Porque a felicidade, ela não vai vir de coisas materiais, ela não vai vir do seu corpo. Você pode fazer o que você quiser e você vai, como diz meu mestre espiritual, o autor desse livro, a gente pode fazer o que quiser, usufruir daquilo que quiser e a gente ainda vai se sentir vazio. Preste atenção à sua vida, preste atenção a você. Eu me lembro que quando eu vivia com minha cabeça enterrada nas coisas materiais, usufruindo das coisas materiais e de gozos materiais, eu nunca estava feliz. Aí acha que é a pessoa que não está dando certo, acha que é o trabalho que está dando errado, acha que é isso, aquilo outro, e a gente não se acha dentro dessa perdição de achar achismos, de especulação mental, de tudo menos de buscar a minha compreensão, quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui, qual a minha relação com Deus, e o que vai acontecer comigo quando eu terminar a minha atividade material neste corpo material. Então, devemos declarar Aham Brahmasmi. Eu sou uma alma servente a Deus. E isso vem da filosofia devocional
da filosofia Vaishnava, da filosofia védica, da filosofia que nasceu na Índia, e não é propriedade da Índia, ela apenas nasceu na Índia, mas hoje ela percorre o mundo, o planeta Terra, ensinando a consciência de Deus. Entendemos que enquanto seres espirituais, chamados de Brahman, compartilhamos a mesma natureza de Deus, porque nós não vamos separar de Deus jamais. Deus nos criou e a gente está atado a Ele, a gente se esquece dele, mas separar dele a gente não vai. Ainda assim, apesar da unidade espiritual entre o devoto e Deus, há também a diferença eterna, que permite a relação de amor e de serviço. Então, quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu me identifico com Deus, mais eu me identifico com as coisas de Deus, mais eu me identifico com o modo da bondade, mais eu me identifico com Aham Brahman, ou Aham Brahmasmi. Eu sou uma alma. Sem se compreender como alma, ninguém pode experimentar a conexão íntima com Deus. Então, Aham Brahmasmi é entendido como eu sou um servo de Krishna, Deus, sou a manifestação pessoal do Supremo. Eu sou uma alma serva de Deus e eu manifesto a minha relação pessoal com o Supremo. E assim eu vou me realizando dentro deste processo que é o serviço devocional. Serviço devocional, relação devocional amorosa da alma individual com o Senhor Krishna. Krishna, todo atrativo, todo atraente, Deus. E assim eu vou ter na minha identidade espiritual, vivida no dia a dia, e eu vou buscar esse serviço amoroso e eu vou me devotar a Deus. Então, quanto mais a gente tem essa consciência, mais a vida da gente material muda, e muda para melhor. Mas olha, aquela pessoa que está ali olhando você, ela pensa que você está na pior, que você enterrou sua cabeça nas coisas religiosas e que você só pensa em Deus. E qual é o problema de se enterrar a cabeça em Deus e só pensar em Deus? Pior são aqueles que só pensam na matéria, que estão doentes, cheios de doenças, estão aí perdidos, agoniados e desequilibrados. Então, quando eu transcendo essa minha identificação com o corpo e com as coisas materiais que são limitadas e passageiras, eu passo a reconhecer a essência de Deus presente em mim e presente em tudo aquilo que tem o dedinho de Deus, ou o dedão de Deus presente em tudo e em todos. Então, assim, a Bhagavad Gita, que é a ciência suprema, que também é um trabalho que eu faço a leitura também aqui no YouTube e nas redes sociais de Ana Cláudia Chandra, diz que todo conhecimento deve levar ao conhecimento de Deus, ou seja, através do conhecimento eu chego a Deus. E Deus é o ponto principal daquilo que se deve conhecer. Não adianta você conhecer milhões de fórmulas, ser o autor disso, daquilo, aquilo outro, ser um best-seller, um autor de best-seller, se você não sabe quem você é e você não leva seu conhecimento a Deus. Então, Aham Brahmasmi é uma poderosa declaração que enfatiza a identidade do eu individual com a alma, uma energia espiritual de Deus. Eu sou uma alma em um corpo material. Eu sou uma alma em um corpo material. Eu sou uma alma com a natureza divina que está inerente em cada ser humano e que eu tenho que compreender com esse autoconhecimento eu vou entendendo que eu sou Aham Brahmasmi. Eu sou uma alma serva de Deus, eterna, e que eu jamais vou me desvincular a Deus. Eu vou me separar, eu vou virar as costas, eu vou olhar para as coisas materiais e aí depois vai vir o peso na consciência, vai vir o arrependimento, né? Então, nesse processo, precisamos estudar a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita apresenta uma forma objetiva, através dos princípios e conceitos essenciais, para que eu me reconheça como a alma. A Bhagavad Gita, ou o Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. Então, o que é a Bhagavad Gita? É um diálogo entre Krishna e seu discípulo Arjuna, instantes antes de uma batalha histórica, que ocorreu há cerca de 5.000 milênios, há cerca de 5.000 anos atrás, e que é considerada pela grande maioria
ou mestres védicos da filosofia védica, como a suprema mensagem de autoconhecimento e autorrealização. Então, eu também desenvolvo, com a permissão de Deus, de Krishna, essa leitura da Bhagavad Gita. Todos esses trabalhos estão no YouTube. E, a partir desse novo movimento de estudo, de leitura, de querer saber quem eu sou e me autoconhecer, minha vida começou a mudar. E eu comecei a deixar de fazer coisas que não me traziam felicidade, me associar com pessoas vazias e que não têm a mínima vontade de se elevar, honrando e consagrando todas elas, porque Deus está presente no coração de todos, como a grande alma na pequena alma. Então, nesse processo da prática da minha espiritualidade, eu fui compreendendo os ensinamentos da Bhagavad Gita, da Ciência Suprema e de outros ensinamentos. Eu fui buscando me associar com pessoas que pensam, sentem e agem igual ou parecido. E aí, tudo foi tomando um rumo diferente. A tocha do conhecimento transcendental foi acesa na minha vida com a permissão do Supremo Deus, Krishna. A palavra Krishna significa o todo atrativo, todo atraente, que é Deus. Deus é o todo atrativo, atrai todos e é o todo atraente. Todos devem se atrair por Deus e sentir atração por Deus. Krishna é a palavra da filosofia védica, da Bhakti Yoga, da Yoga, da devoção, que define o próprio Deus. E assim, nesse processo de autoconhecimento, eu vou me conhecendo, eu sou a alma, tenho que conhecer meu pai que me criou, e aí nessa relação, minha relação vai sendo produtiva, vai tendo uma produtividade espiritual, e eu vou buscando mudar os meus paradigmas, mudar as minhas crenças limitantes, sair do sofrimento, das doenças psicossomáticas, da falta disso, daquilo, aquilo outro. E vou entregando tudo para Deus e dizendo: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz na minha vida diariamente. Inclusive, me dá a permissão da leitura da Bhagavad Gita, me dá a permissão da leitura do yoga como estilo de vida. E buscar esse entendimento, né, que eu preciso adquirir. Porque sem esse entendimento sobre quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, a gente vai ficar vazio e limitado. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo, porque você é uma alma e você não é um corpo. Então, se você quer continuar mentindo para si mesmo e achando que é um corpo, continue. Porque até o próprio Krishna, Deus, dá um livre-arbítrio para você pensar o que você quiser acerca de tudo. Só que vai chegar um momento que você vai parar e vai dizer: peraí, eu preciso me fazer uma investigação intelectual, espiritual. Eu preciso estudar um pouco sobre alguma coisa que me traga felicidade. Eu preciso buscar um entendimento mais profundo da minha realidade última, que é uma busca que transcende os limites da matéria, que transcende o limite da parte material. E assim, eu vou promovendo a autoconsciência, eu vou tendo consciência que eu sou uma alma. Eu vou contemplando as coisas de Deus e vou me contemplando como uma obra de Deus. E eu vou refletindo profundamente sobre essas questões da minha existência. Quem eu sou e o que estou fazendo aqui, com a minha relação com Deus. Quando eu for embora daqui, para onde eu vou? Termina tudo. Eu acho que Deus seria muito pequeno de terminar tudo, criando tantas coisas magníficas. Morreu-se e acabou tudo. É muita ilusão a gente achar isso, né? Com todo o respeito. Então, essa compreensão marca o início de uma jornada rumo à autorrealização, à libertação espiritual, e buscando essa constatação de que eu preciso entender que eu sou uma alma. O principal disso tudo, de esvaziar e autoconhecimento, é eu entender que eu sou uma alma em um corpo material, e não um corpo material que age a seu bel prazer, que faz o que quer. Não. Temos que conhecer a nossa realidade última. E qual é a nossa realidade última? Aham Brahmansmi. Aham Brahmansmi ou Aham Brahman. O que é Aham? Eu sou uma alma. Então, novamente repetindo, precisamos nos conhecer, precisamos buscar estudos. E estudo só vem quando a gente está numa fonte bacana, maravilhosa, que vai levar você ao seu autoconhecimento e à sua autorrealização, que é você compreender que você é uma alma. Então, as escrituras sagradas, elas enfatizam e dão origem ao conhecimento sobre a compreensão da natureza última da realidade. Então, chamado de Sutra, Yoga Sutra, as pérolas de união a Deus, do conhecimento acerca de Deus, ressalta que são guias confiáveis que fornecem a compreensão correta do Brahman, da alma,
pois vão além da experiência investigativa ou especulação intelectual. Os cientistas estão aí se batendo uns nos outros, não sabem explicar nem o que é Deus, quem é Deus, nem chegam nem perto. Mas quando a gente vai para a filosofia védica, a gente começa a ler, a gente começa a estudar, a gente começa a a ficar mais um pouco mais inteligente e sair da ignorância. Por quê? Porque vai aparecendo, isso a psicologia explica os insights, as nossas respostas profundas que nos trazem a nossa realização. Quando a gente vai para uma terapia com um psicólogo, a gente vai buscar resposta sobre nós, sobre os nossos problemas, sobre os nossos traumas. E quando a gente lê a ciência sagrada da Bhagavad Gita, a ciência da alma, a gente vai entendendo muito mais além do que o psicólogo pode nos promover. Eu posso falar isso para vocês, que eu tenho formação em psicologia e sou terapeuta espiritualista, tento levar a espiritualidade para o coração de todos nós, e eu fiz terapia por muitos e muitos anos. Eu nunca consegui me entender, não digo completamente, mas chegar pelo menos a 50% de entendimento. E hoje, com essas escrituras sagradas, com as aulas que eu busco diariamente estudar, ouvir, sair daqui da minha casa e buscar retiros e estudos para que eu possa promover ainda mais a minha realização como alma e não como corpo. Por quê? Porque eu já busquei tudo que era de realização do corpo. Eu já cultei tudo que tinha de cultir nesse planeta Terra. E eu fui feliz? Não. Não fui feliz. E eu sou feliz agora? Sim. Muito mais do que eu era antes. Então, qual é o caminho correto? O caminho da autorrealização espiritual ou o caminho da realização das coisas materiais finitas, temporárias e ilusórias? Fica aqui uma interrogação para vocês. Então, nesse processo da compreensão das escrituras, é necessário adquirir conhecimento sobre Deus, sobre o absoluto, e esse conhecimento sobre o absoluto nós só vamos adquirir quando nós buscamos autoconhecimento. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou uma alma. O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso recobrar minha memória de Deus, porque eu perdi essa memória de várias e várias oportunidades passadas, e nessa vida mesmo, eu só queria saber das coisas mundanas do mundo. Eu só queria satisfazer as almas condicionadas infelizes. E eu me tornava muito mais infeliz, muito mais do que elas. Mas aí, no momento de misericórdia divina de Deus, Deus colocou dentro desta casa aqui que vos falo agora, neste momento, uma pessoa que veio e trouxe um simples titinar de sinos, que me acordou e disse: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Quais são as minhas pessoas que eu tenho do meu lado? Não que eu esteja desvalorizando ninguém, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. E quando a gente não muda, tudo permanece igual, como sempre foi. Mas quando eu decido que eu quero estudar e que eu quero provar para mim mesma, que eu quero sair da ignorância espiritual, que eu quero acender a tocha do conhecimento transcendental, eu vou estudar. Sem estudo, não vai evoluir. Religião, meu mestre espiritual diz, vou terminar com essa frase: religião sem filosofia é puro sentimentalismo. É, ai meu Deus, por favor, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. Ah, eu fiz uma promessa para isso, eu fiz uma promessa para aquilo. Ah, eu não consegui. Deus não foi bacana comigo. Deus é muito punitivo. Eu não entendo a minha vida. Você não se entende porque você não procura autoconhecimento. Você não procura a ferramenta para o externo, para trabalhar o seu externo, para trabalhar o seu interno. E como é que eu posso me trabalhar internamente? Com Svadhyaya, autoconhecimento. Sem autoconhecimento, permaneceremos na ignorância. Sem autoconhecimento, permaneceremos estagnados como estamos agora. Permaneceremos cheios de doença, pobrezas e conflitos. Não trabalharemos nossos traumas, não trabalharemos nossa falta de foco que todos temos hoje em dia. Estamos todos desfocados de tudo. Nossa cabeça durinha, sem entender absolutamente quase nada. E a gente se acha que é tudo. E a gente não é nada. Porque a gente não procurou tudo, que o tudo se chama Krishna, Deus, Buda, Alá, Jeová, Oxalá, Krishna. Quando eu passo a me olhar com mais amor e deixo de agradar os outros para ser aceito, deixo de ser bonzinho,
para usar uma falsa máscara de ser bonzinho, quando na realidade a gente não tem nada de bonzinho. A gente tem um lado escuro e a gente tem um lado sombrio. E a gente tem que trabalhar. É na escuridão que a gente acende a luz para que a gente possa se libertar. Então, Svadhyaya, terminamos hoje um convite ao autoconhecimento. E esse conhecimento é adquirir conhecimento sobre Deus, sobre o absoluto. Gratidão.